Olá, riquezas, bem-vinda a mais um vídeo da série A Vida Que Você Sempre Quis com Eliane Galucci. Hoje é o terceiro vídeo desse assunto medo. A gente vem falando dele nas últimas semanas e hoje é o último vídeo para a gente se desconectar dessa energia, mandar o medo para longe e seguir a nossa vida aqui em diante, falando de amor, de prosperidade, de abundância, de tudo aquilo que realmente faz a gente se elevar e conquistar a vida que a gente realmente quer ter. Nesta vibe de cocriação, de conexão, é que eu digo para vocês que o medo não existe. O medo é coisa da sua cabeça. Enfim, isso é verdade. A gente levar em consideração que no mundo, que no universo, que em toda a criação, a única coisa que existe é a tua cabeça, é o teu pensamento, é ele que cria a sua realidade. Aí você fala pra mim, imagina, Liliane, que isso não existe, esse vidro, e essa mesa, e esse telefone que tá gravando o vídeo, ele não existe. Sim, gente, tudo isso existe, tudo isso é matéria, mas tudo isso é percepção, tudo isso é o que você enxerga da vida, é o que você enxerga do todo. E eu vou te falar um exemplo bem claro para você entender isso. Imagine uma discussão entre duas pessoas. Uma tá falando A e a outra tá falando B. E a outra, uma realmente acredita que a verdade absoluta é aquilo que ela pensa A. E a outra realmente acredita que a verdade absoluta é o que ela pensa B. Dois pontos de a mesma vida, o mesmo mundo, o mesmo assunto e duas verdades absolutamente reais, porque as pessoas realmente acreditam naquilo que elas estão falando. Portanto, tudo que existe no mundo é a tua percepção e a forma como você enxerga isso. O que isso tem a ver com medo? Tem a ver que o medo está ali. O medo é a sua percepção do mundo. Por isso que eu falo que é medo noia. Porque muitos dos medos que a gente tem, eles absolutamente não existem. Eles são coisas da nossa cabeça. É a forma como a gente enxerga o mundo. É a forma como a gente foi criado, é aquilo que a gente viu, que a gente experienciou, é aquilo que plantaram na nossa cabeça, de forma consciente ou de forma inconsciente, enfim. Mas está ali implantado na tua cabeça e realmente ele não existe. Vamos dar uns exemplos? Vamos. A maioria das coisas, os medos mais comuns, os medos noias mais comuns que as pessoas têm são medo de morrer, medo de perder um relacionamento, medo de ficar pobre, de não ter dinheiro, medo de não ser aceito, né, de ser julgado, de não ser amado e medo de ficar doente. Esses são os maiores medos que as pessoas têm. Bom, vou dar um exemplo, medo de ficar doente. Pessoa morre de medo de ficar doente. Ai, meu Deus do céu, apareceu uma dorzinha de cabeça, a pessoa já fala, ai meu Deus, tô com um tumor no cérebro. Sim, o que é, né? Então, a pessoa tem esse medo, dá uma tonturinha, a pessoa fala, ai meu Deus, tô com um problema seríssimo. Mas e aí? A pessoa tá fazendo alguma coisa pra não ter esse medo? Não ter esse medo não ficar doente? A pessoa está fazendo alguma coisa? Não, a pessoa tá ali comendo a comida que não deve comer, a pessoa tá ali dormindo menos horas do que tem que comer, do que tem que dormir, a pessoa tá ali trabalhando num trabalho que ela não gosta, vivendo estressada, a pessoa tá ali com um estilo de vida completamente doente, o estilo de vida dela é doente, mas ela tá lá com medo de ficar doente. Ora, se você não faz o que você tem que fazer para não ficar doente, como é que você não vai ficar doente? É um medo noia. A pessoa morre de medo, mas não faz aquilo que precisa fazer para ficar saudável. Medo de perder o relacionamento. Nossa, a galera morre de medo de perder relacionamento, de terminar um namoro, de terminar um casamento, tá. Mas tá fazendo aquilo que tem que fazer para o relacionamento ficar bom? Não vou nem responder, né? Medo de ficar pobre. Medo de ficar pobre. Pessoa fala, ai meu Deus, morro de medo de não ter dinheiro, ai meu Deus. O que eu mais ouço nos meus atendimentos são, eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Agora me fala se a pessoa está construindo uma reserva financeira, se a pessoa está mudando o estilo de consumo dela, se a pessoa está vivendo com menos do que ela ganha para ela poder ter uma vida financeira saudável. Não, não tá.
tá lá torrando todo o dinheiro, fritando o cartão de crédito e tá com medo de ficar pobre. Então, são medos que não fazem o menor sentido. Aliás, medo nenhum faz sentido, né? Mas enfim. São medos que não fazem o menor sentido. Eles já vivem ali, a gente vive com eles ali, carregando eles do nosso lado, mas a gente não vive a vida que a gente tem que viver, não constrói, não edifica a nossa vida no sentido de combater os fatores que podem concretizar aquela situação que traz medo na sua vida. Né? Então, esse é o meio noia. Mais maluco que isso é impossível. Dito tudo isso, você vai falar assim pra mim: tá bom, Leriane, mas o medo tá aqui. Tá aqui, morro de medo. Morro de medo de... uma situação muito que aconteceu com uma cliente essa semana. Morro de medo de acontecer algum problema com o meu filho. Do meu filho, sei lá, sair, viajar e acontecer algum acidente. Meu amor... Claro que você precisa do medo prudência, né? Aquele que você faz ali, ajusta algumas situações para que você não se coloque em risco ou não coloque seu filho em risco, mas não adianta, a vida é do seu filho, a história dele é essa, o momento que ele tem que passar aqui nesse mundo é esse. A hora que chegar a hora dele ir, você pode ter o medo que for, mas ele vai, se for o momento dele partir, ele vai partir. Não depende de mim, nem de você, nem de mais ninguém segurar nenhum ser vivo aqui nesse mundo. Então, todos esses medos são noia, certo? Não nos levam a nada. Mas o medo existe, ele está ali. E muito mais do que todos esses medos que eu falei, que realmente eles são ali, a gente consegue quase que eles são quase que palpáveis, de tão presentes que eles são ali, de tão fortes que eles estão ali, a gente consegue ver. Existem aqueles medos que a gente não sabe nem do que é. Muitas vezes eu pergunto para a pessoa, principalmente quando a gente está falando de negócio, pessoas que vão empreender, que vão abrir negócio, eu falo com as pessoas: tá, mas tem medo de quê? A pessoa: não sei, mas eu tenho medo de não dar certo. Medo de não dar certo o quê? Ah, medo de não sei, medo, não sabe nem do que é. E aí, não tem jeito, né? Ele tá ali, o medo ele tá ali. E como é que a gente faz para lidar com ele? Não adianta negar. Não adianta negar o seu medo. Não adianta você falar que ele não existe. Não adianta você falar, brigar com ele. Não adianta você negar, fechar os olhos. Não adianta. O que a gente faz com o medo? A gente acolhe o medo. A gente fala pro medo: ok, medo, beleza, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. De onde você vem, meu querido? O que é que você está querendo me dizer? Por que você está aqui na minha vida? Bate um papo com o seu medo. Procura entender de onde é que ele veio. Muito provavelmente não é nem teu. Muito provavelmente esse medo representa alguma outra coisa, uma crença que você tem ali, que você não é capaz de fazer tal coisa, que você não merece, alguma coisa que foi implantada ali na tua cabeça. Senta e bate um papo com ele. Agora, uma coisa é certa, só tem um jeito da gente superar o medo, é testando o limite. Acolheu o medo, conversou com ele, tentou entender de onde veio, o que aconteceu, por que ele tá ali e tudo mais. Pega o medo e fala assim: amiguinho, ó, seguinte, você tá aqui, faz parte da minha vida, mas você vai junto comigo. Vamos junto aqui, ó, nessa caminhada. Vamos ver até onde a gente vai? Vamos ver? Vamos ver até onde a gente vai? E aí, encarar e fazer exatamente aquilo que você tem medo. Tem medo de quê? Tem medo de ir lá, se arriscar e chamar aquela pessoa que você, o crush, para sair? Vai lá e chama. Tem medo de arriscar, largar o seu emprego para um negócio novo? Vai lá e faz. Tem medo de mudar a sua opinião? De deixar de ser quem você é? De partir, mover a vida, vai ir adiante? Vai lá e muda de opinião. É só assim que a gente vai superar o medo. Um beijo grande e até semana que vem.